Seja muito bem-vindo ao canal Fé Sem Rótulos, onde a espiritualidade é tratada com verdade, liberdade e respeito por todas as crenças. Hoje vamos abordar um tema delicado, mas necessário. O que acontece com o espírito de uma pessoa que morre com Alzheimer? Será que a alma também esquece quem é? Como fica a consciência espiritual de alguém que vive anos com as faculdades mentais comprometidas? Essa é uma dúvida muito comum, especialmente entre aqueles que já acompanharam ou acompanham um ente querido nessa condição. Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode mudar a forma como você enxerga a dor, a memória, a alma e até mesmo a vida. Se você chegou agora, aproveita para se inscrever no canal Fé Sem Rótulos. Aqui nós falamos de espiritualidade com profundidade, sem fanatismo, sem exclusões e sempre com o compromisso de trazer luz para temas que muitas vezes são ignorados. O Alzheimer, por exemplo, é uma doença amplamente debatida pela medicina, mas raramente tratada sob o ponto de vista espiritual. E é sobre isso que vamos falar agora, com base na visão espírita, em relatos mediúnicos e reflexões sobre o que a alma está vivendo nesse processo. O Alzheimer é uma condição neurológica degenerativa, progressiva e ainda sem cura, que afeta principalmente a memória, a linguagem, o reconhecimento das pessoas e até mesmo funções básicas do dia a dia. A medicina entende o Alzheimer como um processo orgânico, ligado ao desgaste do cérebro, à genética e a outros fatores físicos. Mas, segundo a doutrina espírita, a matéria é apenas a ponta do iceberg. O que está por trás de qualquer condição física é, antes de tudo, uma realidade espiritual. E nesse caso, o Alzheimer é compreendido como um fenômeno com raízes profundas no espírito. Diversos autores espirituais, como o espírito Inácio Ferreira, relatam que o Alzheimer não é uma punição, mas sim uma etapa importante na trajetória de muitos espíritos que precisam se desligar de padrões mentais e emocionais nocivos, acumulados ao longo de várias encarnações. São pessoas que, em existências anteriores, viveram excessivamente pelo intelecto. Usaram a mente para controlar, julgar, manipular ou até dominar os outros. Muitas vezes, se perderam em posições de poder, de moralismo exagerado ou de orgulho espiritual. E isso gerou marcas profundas no psiquismo. Quando esse espírito retorna à Terra para uma nova experiência, ele traz consigo essas tendências, essas fixações mentais, que continuam ativas mesmo que ele não tenha consciência disso. A doença surge, então, como um tipo de libertação. Ao perder as memórias, a identidade construída com base no ego e nas vaidades do passado começa a ruir. A alma entra em um processo de silêncio interior, que aos olhos da sociedade parece vazio, mas espiritualmente é uma oportunidade de recomeço. Pode parecer contraditório pensar que o esquecimento seja algo positivo, mas para muitos espíritos é. O Alzheimer quebra ciclos de repetição obsessiva, tira o espírito do controle que ele tanto buscava manter e o entrega a um estado de dependência, de fragilidade, de humildade. É como se fosse um tratamento intensivo da alma, onde a consciência é desligada por um tempo, para que o espírito possa se regenerar sem se prejudicar mais com os mesmos padrões. Muitas pessoas perguntam, mas a pessoa ainda está consciente espiritualmente? Ela sabe que está doente? Ela sofre por dentro, mesmo sem conseguir se comunicar? A resposta varia de caso para caso, mas o que sabemos através de relatos mediúnicos é que, em muitos casos, o espírito está parcialmente desligado do corpo. Não completamente, mas de forma alternada.
Há momentos de lucidez espiritual, mesmo que o corpo esteja em total confusão mental. E há momentos em que ele mergulha no esquecimento por completo, como se estivesse em uma pausa programada pela misericórdia divina. E o que acontece depois que essa pessoa desencarna? Será que o espírito continua perdido, sem memória, do outro lado da vida? Também aqui, a resposta depende da condição moral e espiritual do indivíduo. Alguns espíritos permanecem confusos por algum tempo após a morte do corpo, ainda presos às sensações do Alzheimer. Isso acontece porque o perispírito, que é o corpo sutil que envolve o espírito, guarda as impressões da última vida. Então, se a doença foi muito intensa e duradoura, a impressão dela permanece por algum tempo após o desencarne. Mas, gradualmente, com o auxílio dos espíritos benfeitores e de equipes especializadas do plano espiritual, esse espírito vai se libertando dessas impressões. Ele começa a despertar, a lembrar quem é, a se reaproximar de sua trajetória. Pode levar dias, semanas, meses ou até anos, dependendo do grau de apego que ele tinha ao mundo físico e à identidade que construiu durante a encarnação. É importante entender que a morte não resolve automaticamente todos os conflitos da alma. Mas também é importante lembrar que nenhum espírito está abandonado. Todos, sem exceção, são amparados e acolhidos, mesmo que em silêncio. No caso do Alzheimer, esse silêncio é parte do tratamento. A alma precisa desse tempo de desligamento para se curar de dores, de culpas e de crenças que a impediam de evoluir. E na próxima encarnação, como será? O espírito pode voltar a ter Alzheimer? Pode reencarnar com sequelas? A doutrina espírita nos ensina que tudo depende do aprendizado conquistado. Se o espírito aproveitou esse momento de silêncio para se renovar, ele poderá renascer em uma condição muito mais favorável, com mais equilíbrio, mais consciência e mais liberdade interior. Em alguns casos, ele poderá ainda reencarnar com alguma limitação intelectual, ou em um ambiente simples com menos estímulos intelectuais, justamente para evitar cair nos mesmos padrões antigos. O objetivo da reencarnação não é punir, mas transformar. Deus não castiga com doenças. A dor é um recurso de educação da alma, não de vingança. E o Alzheimer, por mais doloroso que seja para quem vive e para quem cuida, pode ser uma bênção em forma de desafio. É a chance que o espírito tem de renascer de dentro para fora. E por falar em quem cuida, não podemos deixar de lembrar dos familiares. A família que convive com uma pessoa com Alzheimer também está em prova. É um teste diário de paciência, empatia e doação. Muitos se sentem cansados, impotentes, perdidos. Mas cada gesto de carinho, cada banho dado com amor, cada conversa mesmo sem resposta, tudo isso tem um valor espiritual imenso. Mesmo que o doente não reconheça, o espírito sente. O amor chega onde a mente não consegue mais ir. Cuidar de alguém com Alzheimer é plantar sementes invisíveis, mas eternas. É construir méritos diante da vida espiritual. E, ao mesmo tempo, é um aprendizado de humanidade, de presença, de compaixão. Por isso, se você está passando por isso agora, saiba que você não está sozinho. Você está fazendo parte de um processo espiritual muito maior do que parece. E a espiritualidade está com você, mesmo nos dias em que tudo parece escuro. O Alzheimer pode parecer o fim de tudo, mas espiritualmente pode ser o começo de uma nova consciência. Pode ser a chance que o espírito tem de se libertar de si mesmo, de abandonar o orgulho, o apego ao controle e as ilusões do ego. E no silêncio da mente, talvez a alma, pela primeira vez em séculos, consiga ouvir a voz de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração,
compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Alguém que está cuidando de um ente querido, alguém que já perdeu alguém com Alzheimer, ou até mesmo alguém que busca entender mais sobre a vida espiritual. E se ainda não é inscrito no canal Fé Sem Rótulos, aproveita para se inscrever agora. Aqui a gente fala de espiritualidade com amor, com profundidade e sem julgamento, porque a fé, quando é verdadeira, não precisa de rótulos. Até o próximo vídeo. Paz e luz no seu caminho.